Boa noite a todos. Iniciando a live sobre sonolência excessiva. Só um momento que estou chamando a doutora Andréia, nós já vamos iniciar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Andréa. Tudo bom, Prazer. Rosana? E aí? Saudades, viu? Olha, saudades das nossas atividades presenciais. Olha, congressos, reuniões, tantas atividades, né? Olha, acho que eu não te vejo uns meses. Para quem não sabe, né, Rosana? A Rosana fazia parte da diretoria da ABS, né, de 18 e 19, né, o biênio 18 e 19. Então, as nossas reuniões eram mensais e era muito intenso, né, Rosana? A gente se via, não tinha um mês que a gente não se encontrasse para resolver problemas da associação. E aí agora deu uma distanciadinha, né? Mas É, a gente também continua se falando pelo WhatsApp. com certeza, a gente tem a direto aí, né? Mas, André, olha, então, primeiro, boa noite a todos. Fico muito feliz aí de fazer essa atividade com você e é um prazer, uma honra aí te entrevistar. Eu gostei dessa minha nova atividade, viu? Hoje, entrevistando todo mundo, né, André? Alguém tem que te entrevistar, pô. Pois é, né? Pois é. Olha, mas essa posição daí, para mim, é mais difícil. Eu acho É, mais difícil estar aí onde você está. então, hoje eu vou testar, tá? Aí depois. Mas é um prazer, realmente é uma honra te entrevistar. E acho que vai ser um bate-papo super gostoso, né? De um assunto aí que tem, de ponto de vista de saúde pública, é tão relevante, né? Porque a gente fica falando só de insônia aí na epidemia, na pandemia, e é importante a gente falar das pessoas que têm sono excessivo. Mas deixa eu fazer uma pausa, caso alguém não conheça a doutora Andréa Bacelar. A doutora Andréa é uma neurologista com especialização em medicina do sono, com uma longa experiência e muitos trabalhos, muitos livros publicados, além de todos os seus talentos artísticos, que eu não vou deixar, a gente faz uma live só para os seus talentos artísticos, tá bom? Tá Mas bom. Obrigada, Rosana. Muito obrigada. eu vou começar aí com uma pergunta muito assim, que se alguém entrou aí na live e não entendeu, mas por que elas estão falando de sonolência excessiva? O que é? Não é normal ter um pouco de sono durante o dia? Se a gente dormiu mal à noite, aí você vai, sei lá, come uma refeição pesada, de vez em quando a gente tem um pouco de sonolência, não é normal isso? Então, qual que é o conceito para as pessoas entenderem o que é de nós especialistas em medicina do sono, o que nós chamamos de sonolência excessiva diurna? Então, esse conceito, acho que é importante a gente começar com isso, sabe, André? Pois é porque quando a gente fala sonolência, sonolência pura é um estado fisiológico que todos nós passamos, né? É o chamado N1, é o estágio 1 do sono. É a transição da vigília para um sono leve. Todos nós passamos por esse estágio. Agora, quando a gente fala excessiva e diurna, o que a gente está querendo dizer com isso? Primeiro que nós, humanos, temos o escuro, a fase escura, como preferência para sono. Então, se durante o dia a gente tem uma incapacidade de ficar acordado nesse período de vigília, que é o período do dia, e isto acontece de uma maneira recorrente, a gente está diante de um sintoma, sonolência excessiva diurna. Então, as pessoas precisam entender se isso está acontecendo. É diferente, passei uma noite em claro por algum motivo, no dia seguinte estou caindo pelas tabelas, estou sonolento. Não é disso que a gente está falando. São aquelas pessoas que entra noite, sai noite, esse indivíduo está sonolento, ele não funciona, ele não está alerta, a atenção fica prejudicada. Não, então, ótimo os seus comentários, porque justamente hoje a gente tem muitas atividades dos trabalhadores em turnos, por exemplo. Então, né, tem algumas situações que às vezes não é, mesmo para nós médicos, não é muito óbvio
para a gente fazer um diagnóstico apurado. Ah, essa sonolência é um sintoma, não é um sintoma. Então, acho que se você puder continuar nessa linha até, quando a pessoa realmente deve procurar uma ajuda médica, quando ela fala, não, essa minha sonolência, realmente ela está passando do limite, ela pode ser o sintoma de uma doença. Que aí a gente entra um pouco nas causas, né, André? Acho que fica à vontade aí, mas acho que eu acho que você tocou num ponto assim muito crítico, que é o trabalho em turno. Se a gente entende que 20% da população, um quinto da população, trabalha em turno, isso é um grande desafio, né, Rosana, para nós especialistas em sono, porque é ir contra a corrente, é remar contra a corrente. Eu estou indo trabalhar, eu tenho que estar atento no momento que biologicamente, fisiologicamente, eu estou produzindo hormônios para dormir. E aí eu tenho que ir contra isso e o contrário. De dia, sol, atenção, alerta, ausência de melatonina, cortisol lá em cima, eu tenho que me preparar para dormir. Então, isso realmente é insalubre, isso gera consequências. E muitas das vezes, quando esse indivíduo para de trabalhar em turno, é um desafio para nós fazê-lo dormir nesse turno adequado. Agora, falando quando que procura o médico, a gente tem um enfoque clínico, que eu tenho um sintoma que passa desapercebido, eu tomo cafeína, melhora, é uma coisa sutil. Ou eu tenho uma história, Rosana, deve acontecer muito com você, o paciente chega dizendo que ele está cansado, né? Principalmente sexo feminino. Então, estou cansada, eu acordo, mas eu estou cansada, eu passo o dia cansada. Não se verbaliza a palavra sonolento. Parece que é estigma, né? Estou sonolento, eu estou, enfim, preguiçoso, eu não estou prestando atenção nas coisas. É um pouco estigmatizado o fato de você falar, estou sonolento. Então, às vezes, chega com uma roupagem diferente para o médico e ele tem que fazer essa diferenciação. Outras vezes, o indivíduo fala assim, não, é que eu cochilo. Durante o dia, eu cochilo em alguns momentos e tal. Na verdade, o adulto, né? Depois você pode até falar da criança, Rosana, mas o adulto, ele já tem um sono monofásico. Ele vai dormir à noite, acordar de dia, e durante o dia ele tem que estar fisicamente e mentalmente bem para viver aquelas 16, 15 horas. Se ele está cochilando durante o dia, alguma coisa não está normal. E aí a gente tem um enfoque clínico um pouco mais grave, né? Estou numa situação monótona, cochilo. Né? Eu estou numa aula, na penumbra, é suficiente para eu cochilar. Eu vou no cinema, eu cochilo. Eu estou numa sala de espera, eu cochilo. Vou pegar uma condução, sento numa condução coletiva, eu cochilo. Quer dizer, são situações que não é para a gente cochilar. Quer dizer, se a situação está monótona, eu vou mudar o que fazer. Eu não vou cochilar por conta disso. Então, são essas situações. E, logicamente, aí tem as situações que qualquer um sabe que aquele indivíduo precisa de ajuda, né? Eu cochilo no volante, eu já bati com um carro. Eu tive um paciente que procurou ajuda depois que ele perdeu 8 vezes, deu perda total em carros. Cochilou várias vezes, aí é que ele resolveu procurar ajuda. Então, também não precisamos chegar a esse extremo, né? De acidentes para procurar ajuda. Então, o enfoque clínico é variável e o indivíduo tem que entender, não, eu estou sonolento porque eu uso insulina e aí usei uma dose errada e, eventualmente, eu tenho uma sonolência reacional. Isso está explicado, a sonolência dele está explicada. Mas outras vezes não tem explicação para aquela sonolência. Eu não estou em privação de sono para justificar uma sonolência. Sim, eu acho esses comentários seus assim super importantes. E para quem chegou agora,
muitas vezes o paciente não chega para a gente e fala assim, olha, eu tenho uma sonolência. Ele chega exatamente, você fala, olha, eu me sinto muito cansado, eu não tenho disposição, é fadiga, e aí eu dormi nessa situação. Então a gente está falando, e a gente está falando uma situação que tem uns aspectos de saúde pública muito importante. Imagina assim, se você dorme numa reunião, você corre o risco de perder emprego. Se você dorme na sala de aula, você não aprende a matéria. E se você dorme no volante, você pode provocar um acidente. Então, assim, você tem várias implicações sociais e isso tem centenas de estudos sobre sonolência, né? Mas esse comentário é engraçado. Eu raramente chego um paciente para mim e fala assim, doutora, eu tenho sonolência excessiva durante o dia. Eles não usam esse termo, a gente tem que meio cavocar e aí ele fala, não, é realmente... Mas assim, se você puder falar um pouco mais sobre as causas, André, porque são tantas causas, eu acho que você poderia até comentar um pouquinho aí. Eu acho que você já procurou, assim, explicou muito bem quando procurar ajuda médica, mas como a gente vai falar de narcolepsia no final, mas antes de falar de narcolepsia, eu acho que seria interessante você comentar aí causas que têm a ver com transtornos do sono, né? E não só, quer dizer, a privação de sono é a principal, mas outras causas de transtornos do sono que podem ter como sintoma aí sonolência. Eu acho que seria interessante para quem está assistindo. Então, Rosana, você já falou a principal causa, que é o sono insuficiente, né? Antes da pandemia, o que a gente dizia a cada esquina? Não tenho tempo. A gente falava, não tem tempo. Não dá tempo de completar as nossas atividades, a nossa demanda do dia. E aí, o que o ser humano começa a fazer? Bom, eu preciso estudar, eu preciso fazer a comida, eu preciso dar conta da roupa da casa, eu preciso chegar a casa e ver o dever do meu filho, eu preciso acordar mais cedo porque eu tenho que levar o meu filho na escola e o trânsito está maior. Então, a gente vai fazendo o quê? Estendendo o tempo de vigília, dormindo cada vez mais tarde e acordando cada vez mais cedo. E aí, essa privação de sono começa a ser crônica. E o indivíduo começa a entender, não, essa é a minha rotina. Eu só posso dormir 6 horas. Eu só posso dormir 5 horas. No final de semana, pode ser que eu compense. Se eu puder, eu durmo 10 horas. Então, a primeira situação é entender que sono perdido é sono perdido. A gente não pode fazer uma conta. 7 horas por noite vezes 7 dias dá 49, 50 horas. Então, eu vou dividir na semana essas 50 horas. Não. A gente tem um ritmo de 24 horas, um ritmo circadiano, e a gente tem que respeitar esse ritmo circadiano. E aí as pessoas estão dizendo e entendendo que podem viver em privação de sono. E aí existem muitas publicações mostrando consequência de privação de sono. Quer dizer, o que a privação de sono pode gerar para a nossa saúde? É muito sério. É muito sério dormir menos do que a gente precisa. Então, uma das causas é o sono insuficiente. Outra questão que a gente vê muito, Rosana, é abuso ou uso de medicamentos. As pessoas estão vivendo muito e estão procurando médicos. E os médicos hoje são especialistas do especialista do especialista, né? Subespecialidade. Então, ele vai num médico que só trata do ombro direito. Ele vai no médico porque ele tem uma gastrite e tal. Ele vai no médico porque a endometriose acontece do lado direito da trompa. Enfim, e aí o médico vai prescrevendo, tratando da melhor maneira possível a sua especialidade, mas isso torna-se uma polifarmácia. Se a gente não tiver o cuidado de perguntar, me diga aí tudo que você está tomando de medicação, muitas vezes o paciente não tem obrigação de saber que simvastatina é um remédio e que rosuvastatina é outro remédio. Quer dizer, um médico passou um, outro médico passou outro, porque viu que ele tinha uma dislipidemia, mas não viu que ele já estava tomando de alguma maneira. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Existem várias medicações que podem gerar sonolência. Então, antihipertensivos, que o paciente fique hipotenso, hipoglicemiantes,
em excesso, medicações psicotrópicas, né? Aí até automedicação, os benzodiazepínicos, né? Que são o nosso terror, a nossa vida é desmame, retirada, explicação, que não é medicação de uso contínuo, antidepressivos, sedativos, que aí também a pessoa tomou por uma fase depressiva, mas aí entrou no pool dos remédios. Ele não sai mais. Então, eu tenho essa aqui é a minha farmácia, eu só vou acrescentando, eu não retiro. Então, isso é uma questão muito importante que a gente tem que atentar. Medicação. Outras questões são outras doenças clínicas, né? Eu falei de algumas aqui, mas qualquer processo infeccioso pode gerar sonolência. Processos inflamatórios, né? Doenças inflamatórias crônicas podem gerar sonolência. Doenças psiquiátricas, não pelo remédio, mas pela doença, né? Depressão pode gerar, transtorno de humor bipolar pode gerar. Então, são fases da doença que o sintoma pode ser, em algum momento, insônia e, num outro momento, sonolência excessiva diurna. Da parte neurológica, né, puxando sardinha para o meu lado, a gente tem um compêndio de doenças que podem gerar sonolência, né? Se eu tenho dor, eu não durmo bem, e aí isso me gera sonolência durante o dia, porque meu sono da noite não está bom. Doença de Parkinson, síndrome demencial, em que a gente desajusta o momento de dormir. Que mais que eu posso falar? As doenças endocrinológicas, né? O hipotireoidismo também o fato da gente ter um metabolismo basal retardado, lento, também podemos ter sonolência. E temos as doenças do sono propriamente dito, que aí a gente pode discutir um pouco mais, porque afinal de contas essa live aqui é da Associação Brasileira do Sono. Mas assim, existem problemas próprios do sono que são muito frequentemente os causadores primários da sonolência. E aí, um dos carros-chefes é os transtornos respiratórios do sono, né? A gente sabe que hoje também é um problema de saúde pública, a população está sobrepeso, né? A população ganhou muito peso. A pandemia, né, já tem vários trabalhos mostrando o percentual de ganho de peso. As pessoas que faziam atividade física, ou que pelo menos caminhavam, né, entre o trabalho, entre a faculdade e tal, deixaram de fazer essa atividade. As pessoas em casa, ansiosas, né? E pelo fato da gente estar em casa, a gente vai várias vezes à cozinha e abre a geladeira e come alguma coisa e belisca alguma coisa. Então, as pessoas ganharam peso. Então, sobrepeso, hipertensão arterial e ronco. Quer dizer, se eu tenho essas 3 manifestações, entenda, a chance de você ter apneia do sono é enorme. Enorme. Não estou descobrindo a pólvora, eu não estou usando bola de cristal. Sobrepeso, e com isso sedentarismo vem junto, ronco e estar hipertenso, você precisa fazer uma polissonografia. Porque a chance de você estar parando de respirar durante o sono, quer dizer, a nossa live não é sobre a apneia do sono, né? Já houve algumas, né, de apneia do sono, mas ter apneia do sono desatura, cai oxigênio, fragmenta o sono, diminui a quantidade de sono profundo, altera a arquitetura do sono e gera sonolência durante o dia. Então, é um fator muito frequente. Então, passaram algumas perguntas, eu acho que até, por exemplo, o pessoal comentou diabetes, tiroide, eu acho que algumas perguntas até já foram respondidas. Eu acho que fica bem claro que a sonolência ela tem várias causas. Então, tem causas clínicas, eu acho que a lista é enorme aí, eu acho que a André citou os mais comuns, mas realmente assim, a gente tem que realmente investigar o paciente do ponto de vista clínico. E isso de medicações, André, realmente eu até posso dar um depoimento. Eu já peguei 2 pacientes jovens que chegaram com um diagnóstico de narcolepsia. Aí eu fui ver, peraí, para tudo, vamos ver medicações. E eles começam a muda a medicação e não era narcolepsia.
Era medicamento. Então, assim, realmente, como é assim, a gente tem que ver com cuidado, uma anamnese, né, muito detalhada. A história clínica é muito importante. Mas já como você começou a falar um pouquinho de diagnóstico, eu acho que agora, nesse momento, você poderia comentar um pouquinho aí de continuar no diagnóstico diferencial, mas já falando um pouquinho do diagnóstico aí, além de fazer uma história detalhada, a gente faz com bastante detalhes aí, se o paciente está dormindo bem, que medicações ele está tomando, que doença ele tem, se tem diabetes, hipertensão. Depois que a gente viu tudo isso, a gente tem algumas outras ferramentas diagnósticas, né? Até para a gente fazer diagnóstico diferencial de narcolepsia. Então, se nesse momento você quiser comentar um pouquinho, que é esse um diagnóstico aí diferencial muito importante aí, no nosso dia a dia, eu acho que fica à vontade, André, se você quiser comentar nesse Então, momento. Rosana, logicamente, a anamnese a gente aprende, né, na faculdade e vai ser para o resto da vida. Escute, doutor, o paciente está tentando lhe falar o diagnóstico, né? A gente tem esse jargão em inglês, esqueci o autor, mas é verdade. Então, a gente precisa começar pelo tempo de sono. Que horas que vai para a cama, que horas que acha que dorme, que horas que levanta, se levanta à noite, que horas que efetivamente levanta da cama. Por quê? Porque a Sleep Foundation recomenda o tempo total de sono pela faixa etária. Então, a gente tem que... Existem dormidores curtos, existem, por exemplo, dormidores longos. Se a gente pergunta, por exemplo, para um paciente, quanto tempo o senhor dorme? 7 horas, 40 anos. Bom, recomendação 7 a 8 horas, 40 anos, então ele não está privado de sono. E aí, quando você está de férias, como é que é? Ah, doutora, eu durmo umas 10 horas, toda noite, fico super bem. Ou seja, esse indivíduo é um dormidor longo. E que 7 horas é privação de sono, apesar de estar na recomendação, que é o tempo total de sono para aquela faixa etária. Então, a gente primeiro tem que entender esse cronotipo. Entender qual é o cronotipo do seu paciente. O que é isso? É a sua preferência genética. Eu prefiro dormir tal hora, eu sou matutino, eu sou vespertino e eu me sinto bem com tantas horas de sono. Isso aí não é determinante para ninguém. A gente tem que coletar isso da história. O que é esse paciente precisa de sono para a gente entender. Ah, ok, então ele está em privação de sono, ou então ele está dormindo um tempo total de sono adequado e mesmo assim ele queixa de sonolência excessiva diurna. Então isso é um grande diferencial. E aí vem um diagnóstico diferencial de sonolência excessiva, que é um transtorno de ritmo, né? O indivíduo que tem síndrome do avanço de fase ou síndrome do atraso de fase, que a gente vai saber disso na história, ele pode estar sonolento porque ele diz que tem insônia. Parece confuso, mas é uma verdade. Por quê? Não, doutor, olha, eu posso dormir, meu ambiente é apropriado, é confortável, eu tenho tempo para dormir, eu não tenho restrição de sono, mas eu deito meia-noite, só consigo acordar às 3. Agora, meu horário de trabalho é um horário normal. Eu entro 8 horas no trabalho. Só que eu só consigo dormir às 3. E na noite seguinte, apesar de eu estar privado de sono, eu só consigo dormir às 3 novamente. Então, essa sutileza da gente entender que o que ele tem é uma síndrome de atraso de fase, ou se ele é um dormidor longo, ou se ele é mais matutino. Isso tudo é um diagnóstico diferencial, porque às vezes é higiene do sono. É pura e simplesmente ajuste, ou às vezes é retirar remédio. E aí a gente resolve o problema do indivíduo, né? Logicamente, a gente pega vieses. As pessoas que chegam para o especialista em sono, elas já buscaram várias ajudas e muitas vezes isso já foi pesquisado e não se conseguiu êxito. Aí sim, aí a gente vai ter que aprofundar um pouco mais esta avaliação. Nós, especialistas, temos alguns diários,
algumas escalas de sono para definir gravidade de sonolência. Então, são escalas validadas em várias línguas. Então, a gente pode comparar até com publicações de outros lugares. Então, a gente utiliza essas escalas, né, no consultório para avaliar o grau de sonolência dessa pessoa e, na grande maioria das vezes, a gente vai lançar mão de um exame objetivo, que é a polissonografia. E aí, mais uma questão importante. A gente tem que saber também como fazer polissonografia e, às vezes, como pedir polissonografia. O fato de falar polissonografia, indicação sonolência excessiva, às vezes é pouco para o técnico, porque não é o médico que vai fazer o exame, é o técnico que vai fazer o exame. Então, às vezes, por exemplo, olha, o paciente só dorme às 3 horas da manhã. Não adianta ele chegar no laboratório de sono às 9 da noite, colocar os eletrodos às 10 e às 6 horas da manhã despertar o paciente. A gente tem que respeitar esse sono. Qual é o horário que ele dorme? Que eu vou investigar exatamente esse sono daquele paciente. Eu preciso saber qual é esse horário que ele dorme. O que eu preciso? Eu preciso estender esse exame? Eu preciso, além da polissonografia, estudar o sono durante o dia. Eu tenho alguns diagnósticos diferenciais que eu quero fazer, então eu preciso colocar no pedido que isto é importante. Eu quero investigar a apneia do sono, ou esse indivíduo já usa, por exemplo, o CPAP e continua sonolento. Né? É um outro capítulo que a gente pode falar, né? Que é sonolência excessiva residual após tratamento da apneia do sono. 12 a 14% dos pacientes que usam CPAP têm sonolência excessiva. Então, a gente às vezes tem que fazer essa abordagem para que a gente consiga chegar a um diagnóstico, para que a gente consiga ajudar essa sonolência que esse paciente está manifestando. Ah, ótimo. Eu acho que agora, André, acho que assim, como você falou do amplo diferencial, eu acho que você podia aproveitar e introduzir o tema da narcolepsia, porque já tem umas perguntas aparecendo. Eu acho que você poderia explicar um pouquinho o que é narcolepsia, o que tem a ver com sonolência excessiva, quando que a gente suspeita, porque essa queixa de sono, sonolência excessiva, ela é relativamente comum. Mas quando que a gente sabe e fala, nossa, esse paciente é possível? Na prática, eu até vou fazer um comentário. A maioria dos pacientes que eu recebi com narcolepsia, eles chegaram para mim que eles já tinham passado pelo Dr. Google e falaram, doutor, eu tenho narcolepsia, eu acho que eu tenho narcolepsia. Que legal! Poxa! Que legal! Que eu recebo bem referenciado, né, André? Então é muito engraçado. Então, vários pacientes falaram, doutor, eu acho que eu tenho eu vi esse negócio, eu acho que eu tenho esse negócio dessa tal de narcolepsia. Então, acho que você podia introduzir o assunto e também até comentar como a gente faz o diagnóstico, que aí é um pouco diferente, né, André? Eu acho que aí você poderia comentar as ferramentas diagnósticas já abordando a narcolepsia. Obrigada, Rosana. Olha, eu adoro narcolepsia, adoro esse tema, né? Foi o tema da minha tese de doutorado, eu realmente sou apaixonada por narcolepsia. Narcolepsia é uma doença neurológica rara. Ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma doença rara. O que é considerado doença rara? Doença em que a gente tem 65 para menos indivíduos em cada 100 mil habitantes. Então, a narcolepsia, dependendo do país, dependendo de raça, ela está ali em torno de 5 a 25 indivíduos a cada 100 mil habitantes. Então, é uma doença rara, né? Uma doença difícil, mas a gente contando a população do nosso país, a gente deve ter uns 150 mil pacientes com narcolepsia. E, infelizmente, a gente tem muito pouco diagnóstico de narcolepsia. Não é porque é uma doença rara que a gente não tem que fazer diagnóstico. Porque o impacto na vida desses pacientes, também tem uma história de um paciente que me procurou e eu fiz o diagnóstico dele aos 75 anos de idade.
Até então, ele era tratado como um epilético de difícil controle. Então, ele já tinha tomado todos os anticonvulsivantes da vida e, na verdade, o que ele tinha era aquela crise atônica da cataplexia, que eu vou falar daqui a pouquinho, e na verdade, o diagnóstico não tinha sido feito. E o que ele passou? Como preguiçoso, estigmatizado, baixa concentração, vida social péssima, se separou, foi mandado embora do emprego. Então, aquela vida de derrotas, aquela vida arrastada, infelizmente, porque não foi feito o diagnóstico e, logicamente, ele não tomava a medicação adequada para isso. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico desses 150 milhões de 150 mil brasileiros que têm narcolepsia. E como é que a gente faz? Informando, né? Formando não só profissionais de saúde, não especialistas, não neurologistas, profissionais de outras áreas, como público, população em geral, entender que isso existe. Né? Tem até um filmezinho que um cachorro, né? Eu acho que é um labrador, ele tem narcolepsia. Então, esse indivíduo, primeiro, faixa etária. A gente tem 2 picos, entre 15 e 20 e entre 25 e 30. Então, são 2 picos de aparecimento da doença. Então, é o momento em que o indivíduo começa a ficar sonolento. É uma sonolência que gera o chamado ataque de sono. É um sono incontrolável, que ele cai em sono. Ele cai em sono em sala de aula. Só que aí a gente vem com outro problema, um outro parêntese, que é adolescente, que é essa faixa etária que começa os sintomas, ele vive em privação de sono porque ele tem um atraso de fase fisiológico. O adolescente, a curva de melatonina dele é arrastada. Então, ele produz melatonina mais tarde. E, infelizmente, ele tem que estar em sala de aula 7 horas da manhã. Então, a ABS tem um projeto de lei tentando arduamente mudar esse horário escolar do ensino médio, que é o high school lá fora, que lá já é lei, né? Na Califórnia já é lei, para esses indivíduos, essas crianças e adolescentes entrarem na escola somente às 8h30 da manhã, porque eles estão privados de sono. E como é que nós vamos diferenciar aquele adolescente que está lá cochilando em sala de aula, porque ele está privado de sono, porque ele tem atraso fisiológico de fase, de um paciente que está tendo ataque de sono porque ele tem narcolepsia? Não é diagnosticado. As pessoas não conseguem fazer o diagnóstico. Acham que é preguiçoso, ou que ficou acordado até tarde, que não deveria ter ficado. Até o outro que não tem narcolepsia também tem uma questão para ficar acordado. Ele não tem sono, fisiologicamente. Então, é uma questão que a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar. Então, começa com isso. Sonolência, ataque de sono. Uma outra questão muito interessante é que ele tem o chamado sonhar acordado, que são as chamadas alucinações hipnagógicas. Quando a gente dorme, a gente demora de 15 a 30 minutos para entrar em sono. A gente está naquela fase de sonolência e para a gente entrar em sono, a gente demora de 15 a 30 minutos. As pessoas que têm narcolepsia, elas têm essa latência muito rápida. Então, é aquela fase, eu deitei, aí eu estou pensando no meu dia, no que eu vou fazer amanhã, alguma coisa. Só que eu não sei se isso é sonho ou se isso é realidade. Por quê? Porque existe uma entrada de sono REM muito rápida. Em mais ou menos 15 minutos de sono, esse indivíduo já tem essa fase do sono chamada sono R, que é desse sono REM. Que é exatamente a fisiopatologia, o que acontece na narcolepsia. É esse deslocamento dessa fase do sono nas 24 horas, dormindo e acordado. Então, essa manifestação é por conta disso, né? A gente normalmente demora 70 a 90 minutos para atingir o sono REM. E a pessoa com narcolepsia atinge logo. Então, ele tem sonolência, ataque de sono, alucinação. Eu falei hipnagógica e pode ser hipnocômpica, ou seja, indo dormir ou acordando.
A outra questão é a paralisia do sono. O que é paralisia do sono? É você acordar, estar consciente que está acordado e não conseguir se movimentar. É uma sensação muito angustiante, uma sensação muito desconfortável, que demora pouco tempo, demora 2 a 5 minutos. Entendam bem, ter paralisia do sono não é igual a ter narcolepsia, tá? É mais uma manifestação. Todos nós, em algum momento da vida, por cansaço, por privação de sono, por febre, por estar dormindo em horário diferente do habitual, a gente pode ter uma paralisia do sono. Isso aí não é doença. Agora, ter paralisia do sono recorrente, isto sim é um problema. Isso sim a gente tem que se preocupar. Então, eu falei da sonolência, da alucinação hipnagógica, da paralisia do sono, e ainda faltam mais 2, porque a gente tem a chamada pêntade da narcolepsia. Esse que eu vou falar agora é um grande divisor de águas, porque a gente tem 2 tipos de narcolepsia, tipo 1 e tipo 2. Essa classificação foi mudada agora em 2014. Então, o que faz a gente definir uma e a outra? Ter cataplexia. Eu vou repetir porque não é catalepsia, as pessoas confundem. É cataplexia. E o que é cataplexia? É a perda da força. Então, em algumas situações, principalmente em situações de riso, de susto, de emoção forte, aquele indivíduo que tem narcolepsia, ele fica fraco. Só que, entendam outra questão, é muito mais raro ter uma cataplexia total, generalizada, que é aquele que despenca e cai no chão, que faz esse diagnóstico diferencial com epilepsia. O que a gente tem é a face fica apática, o queixo cai, eu estou escrevendo, a mão fica mole, se eu estou em pé, o joelho flexiona. Então, são perdas de forças segmentares. Então, isso é importante e isso é muito difícil, entendam-me. Se vocês têm algum médico aqui nos assistindo que não é especialista, não é só você que tem dificuldade. Todos nós temos dificuldade de ter aquele paciente clássico que tem narcolepsia e que tem cataplexia. Né? Esse paciente é mais difícil. E aí a gente tem que ter essas nuances, tem que perguntar, tem que pedir para filmar, tem que observar, porque isso faz uma diferença muito grande no diagnóstico, né? Se é tipo 1 e tipo 2. Bom, então a gente tem tétrade e a pêntade, sono fragmentado. Então não quer dizer que porque ele dorme, porque ele tem muito sono, porque ele cochila muito fácil, que o sono é de qualidade. Esse indivíduo dorme e ainda tem um sono ruim. O sono é picotado, o sono é fragmentado. Muitas vezes ele desperta e tem um tempo acordado no meio da noite. Então, o sono também não é bom. Então, isso caracteriza a pêntade da narcolepsia. E aí a gente tem que fazer realmente investigação objetiva para que a gente feche o diagnóstico. Não basta, quer dizer, lógico que se eu já tenho isso aqui nas mãos, no na história, etc., é quase que correto, quase que patognomônico de narcolepsia. Mas eu preciso hoje, na classificação, fazer a polissonografia seguida de um teste diurno, chamado teste das múltiplas latências para o sono. Então, o que significa isso? A gente tem que respeitar esse horário desse indivíduo, tem que retirar todos os remédios que ele faz. Todos os remédios que ele faz. Se ele faz antidepressivo, por exemplo, isso interfere muito no resultado do exame. Então, a gente tem que saber pedir. Não adianta fazer a polissonografia cheio de remédio, porque pode dar falso negativo. Né? Tem remédios que suprimem, que tiram o sono REM. E eu estou querendo ver exatamente o sono REM, então não deu certo, né? Outra questão
é saber fazer esse teste das latências durante o dia. Não é qualquer laboratório de sono que sabe fazer, né? A gente tem que treinar muito os nossos técnicos para fazer esse exame, exatamente para não dar ou falso positivo ou falso negativo. Então, existem todas as técnicas, esse indivíduo vai ficar lá durante o dia e vai ter 5 oportunidades de sono de 20 minutos cada uma. E aí a gente tem todo um critério. Entre cada oportunidade, ele tem que sair da cama, ele não pode usar nenhum estimulante. Se ele entrar em sono REM, a gente tem que acordá-lo para ele não ficar muito tempo em sono REM. Se pertinho dos 20 minutos de acabar, aí sim ele dormir, eu tenho que esperar mais 15 minutos. Então, tem umas regrinhas que enfim, a gente não cabe agora a gente falar, né, Rosana? Mas que são importantes para o diagnóstico. E além desse diagnóstico neurofisiológico, eu tenho 2 marcadores. Um é uma avaliação no sangue dos antígenos. Existem alguns antígenos que a gente pode avaliar, e se ele for positivo, eu tenho mais chances de ter. Não é que eu tenho antígeno e terei. 12% da população pode ter esse antígeno e não ter narcolepsia, mas é mais uma variável. Então, está dando para vocês entenderem que narcolepsia é um quebra-cabeça. Que a gente tem que ir encaixando peças até que clareie e a gente possa efetivamente dizer para o nosso paciente qual é esse diagnóstico de certeza. E a dosagem no líquor, né, no líquido da espinha, de um peptídeo, de uma proteína, que num dos tipos de narcolepsia, ela está deficitária. O que essa proteína é? Uma proteína do alerta. Então, é uma proteína que nos deixa atentos e que ela é existente no líquor, ela estimula várias áreas do cérebro, para várias áreas, inclusive alimentares, funcionarem adequadamente. Então, o indivíduo que tem a hipocretina baixa no líquor, é definitivo que ele, junto com essas características, tenha narcolepsia. E aí a gente entra em algumas dificuldades, por exemplo, no Brasil, é um exame que tem em poucos lugares do Brasil, é um exame caríssimo, né? Pagar R$800, R$1.000 para a dosagem de uma proteína. Quer dizer, é um exame caro, não é todo mundo que pode fazer. Então, a gente não pula etapas, né, Rosana? A gente vai aos pouquinhos com aquele paciente para fazer o diagnóstico. E aí a gente vai diferenciar essa hipersônia, ou seja, essa sonolência objetiva. A gente já definiu que é uma sonolência anormal, objetiva do sistema nervoso central. Aí a gente vai com os exames fechando ou afastando ou excluindo o diagnóstico para chegar no diagnóstico de qual hipersônia é. É narcolepsia? É uma hipersônia que a gente chama de idiopática, ou seja, não é nada, a gente bota nesse bolo do idiopático, né? Quando o médico não sabe, mas isso está na classificação. Tá bom? Então, existe uma também que é uma relacionada específica, que é recorrente, que é mais rara ainda, né? Que chama-se Klein-Levin, que ele tem um tipo, né? Parece uma narcolepsia, ele tem uma sonolência excessiva, só que acontece em momentos. Né? Momentos, ele tem que ter pelo menos 2 vezes por ano, é mais em homens, também adolescente, começa na adolescência, né? A Rosana deve ter visto muito mais do que eu, né? Porque a Rosana faz. Eu vi 4 casos. Eu só tive um. É bem mais raro, né? Mas aí tem uma hiperfagia e uma hipersexualidade junto da hipersonolência. Aí a gente também vai pensar nessa hipersônia específica. Mas tá, ó, você detalhou assim, muito completo. Passou uns comentários aí tão interessantes que eu estou querendo fazer aproveitar e comentar. Fala que eu quero saber. Teve um colega, o doutor Renato, comentou que ele conheceu um eletricista de mais de 50 anos que tinha narcolepsia e ele subia da escada. Então, são umas situações. Nossa, eu falo, meu Deus. Eu lembro quando eu estava fazendo estágio em Minneapolis, o doutor Marral pegou uma ficha de uma senhora que o teste de latência estava típico de narcolepsia e ela tinha faltado na consulta.
E aí eu vendo a ficha com ele, falei, doutor Mahaldi, ela é motorista de ônibus escolar. Ele, meu Deus do céu, chama assistente social. Agora, ela espera aqui hoje. Ou seja, tem umas situações, ele ficou desesperado, né? Porque as pessoas estão andando por aí. Ela, imagina, ela é uma motorista de ônibus escolar em Minneapolis. E eu lembro um caso interessante que eu vi com o GG há 20 anos atrás, e que o paciente já tinha mais de 70 anos e ele tinha uma queixa de sonolência e fez uma. Eu lembro que a gente viu a polissono dele, tinha uma apneia leve. E eu falei, gente, ele não tomava medicação. Eu falei, GG, tem uma coisa esquisita por ter tanta sonolência. E aí, por uma coincidência da vida, nós tínhamos, assim, pessoas, amigos em comum, e a gente descobriu que ele é um empresário super bem sucedido, só que a vida inteira ele tinha atacado, ele dormia no caixa. Então, todo mundo lembra daquela figura dele, ele sempre, a vida inteira ele conviveu com isso, né? E mesmo assim ele foi um empresário bem sucedido. Isso, ele já deve ter falecido. Mas são tantas histórias que a gente ouve, né? Se a pessoa tivesse tido uma ajuda. E deixa eu só fazer um comentário meio infantil, André, que eu também copiei do professor Mahaldi. Eu tenho um monte desses bonequinhos aqui no meu consultório. Esses bonequinhos aqui, quem mora no interior conhece os bonequinhos, para explicar o que é cataplexia. Porque senão a pessoa confunde com desmaio e síncope. Não é? Isso aí é uma coisa difícil, porque síncope e desmaio é uma coisa comum, aquela coisa. E aí você tem que falar, não é isso. Né? Você não perde a consciência. Não perde a consciência. A pessoa está consciente, mas não se mexe, né? Então, é por isso que é um diagnóstico diferencial. Mas já que você entrou no tema narcolepsia, André, eu acho que nesse momento, acho que se você puder falar um pouquinho de tratamento, só para te avisar que a gente já está quase, a gente tem 15... Nossa, a gente tem 13 minutos. Nossa, olha, a gente tem que fazer outra live. A gente poderia ter feito um diagnóstico, mas se você puder falar um pouquinho, e algumas perguntas foram respondidas, e algumas eu vou te passar imediatamente, tá? Mas pelo menos dá uma abordagem aí sobre do ponto de vista de... a gente não tem cura, a gente não tem tratamento de cura, a gente tem tratamento de controle. Controle de quê? Da sonolência, dos ataques de sono, e controle da cataplexia, né? Da perda do tônus muscular. Então, são essas duas frentes nossas de tratamento. No Brasil, a gente não tem todas as substâncias que já vêm sendo utilizadas no mundo. Infelizmente, a narcolepsia, a gente tem um delay, um atrasozinho. Por exemplo, Alzheimer, a gente tem tudo, né? Parkinson, né? Quase tudo, mas na narcolepsia a gente está bem aquém do que a gente poderia oferecer e que já existe lá fora. Mas, então, a gente usa os psicoestimulantes, né, os psicotrópicos, né, o receituário amarelo, que agora na pandemia, pelo fato do Ministério da Saúde não ter produzido o talonário amarelo, autorizou a gente a fazer no receituário branco controlado. Mas, na verdade, é aquela receitinha amarela. E aí a gente tem o metilfenidato, né, para fazer como estimulante. Temos alguns... desdexanfetamina, que é o... Posso falar o nome porque só tem ele, que é o Venvance. É utilizado off-label, mas também é utilizado. A modafinila, que também temos no Brasil. Essas são medicações utilizadas para o alerta. E aí a gente vai... É dose dependente, é horário dependente, é tempo de cada um. Não existe receita de bolo, a gente vai vendo o horário de cada um, a necessidade de cada um e podendo intercalar com cochilo programado. A gente pode, algumas pessoas que trabalham em multinacionais, a gente dá um laudo, por exemplo, e esse indivíduo poderá fazer um psicoestimulante assim que sai de casa, trabalhar, e aí, olha, na hora do almoço, ele vai tirar 1 hora de almoço e 20 minutos de cochilo, porque existe um local que ele pode cochilar. A gente sabe que na narcolepsia, esses cochilos, eles são de pequena duração, 15, 20 minutos, e restauradores por 2, 3 horas. Então, às vezes, a gente pode intercalar uma coisa ou outra. E na esfera da cataplexia, que não precisa ser total, a gente pode fazer alguns antidepressivos. Existem algumas linhas de antidepressivos. Inibidores de recaptação de serotonina, inibidores duais, tricíclicos,
E aí cada um funciona bem com uma. Também não existe uma regra que este é o melhor remédio. A gente vai ter que ir testando e testando a dose até conseguir. Na verdade, existem outras medicações, né, o oxalato de sódio, o pitolisant, mas a gente não tem no Brasil, então a gente nem adianta a gente comentar. André, eu acho que como a gente tem pouquinho tempo, dá para responder, acho que algumas perguntas. O doutor Israel, nosso amigo, perguntou sobre o uso de actigrafia. Você quer comentar um pouquinho? Muito bom, Israel, eu até esqueci. A gente tenta, antes da polissonografia, uma semana ou 15 dias antes, fazer diário de sono e actigrafia. Diário de sono, o paciente vai dizer: eu acho que eu dormi tal hora, eu acho que eu acordei tal hora. O actímetro, que é esse reloginho, que é um sensor de movimento, ele vai nos dar dados mais fidedignos se realmente esse indivíduo dormiu, que horas ele dormiu, se ele está privado de sono, qual é a janela de sono dele. A partir da actimetria, a gente pode determinar qual é o horário da polissonografia, exatamente para evitar falso negativo. Muito boa pergunta, eu tinha esquecido. A senhora Wedman está perguntando um pouquinho sobre hipersonia idiopática. Eu sei que é muito pouco tempo para falar, mas se puder só fazer um... É mais difícil ainda, querida. É a exclusão da exclusão. Por quê? Porque é aquele indivíduo que dorme, e dorme, e dorme 10 horas, e dorme 15 horas, e o sono nunca restaura. Isso faz uma diferença com a narcolepsia. Porque o paciente que dorme, ou quando ele acorda de manhã, ele está bem por umas 2 horas. Então, quando ele cochila de tarde e acorda, ele está pior do que quando ele foi cochilar. Então, existe uma inércia de sono. É aquele indivíduo que carrega a cama nas costas, né? Ele tem uma dificuldade muito grande, mas ele não tem cataplexia e ele não tem deslocamento de sono REM que aparecem com essas outras manifestações. Muito rapidamente é isso. Tá ótimo. E eu tenho uma pergunta da nossa colega, a doutora Fernanda, que ela está perguntando falar um pouquinho mais sobre o tratamento da fragmentação do sono na narcolepsia. Você até citou, mas é que assim, eu acho que talvez você quiser complementar aí sobre que não é a queixa que mais incomoda o paciente, mas às vezes sim, né? Eu acho que às vezes a gente acaba tendo que atuar nessa fragmentação. Então, alguns antidepressivos, né, eles, para cataplexia, eles podem ser sedativos e podem ser tomados à noite, ajudando nesse ritmo, nessa arquitetura do sono, aumentando a quantidade de sono profundo e melhorando efetivamente essa fragmentação do sono. A outra questão que a gente tem que chamar muita atenção, que eu não falei, são das comorbidades. Então, o paciente com narcolepsia tem uma prevalência maior de apneia do sono, maior de transtorno comportamental de sono REM, maior de movimento periódico dos membros. Então, a polissonografia vai mostrar também se essa fragmentação é por conta de um desses fatores, que aí a gente vai tratar especificamente esses fatores. Isso. Tem uma amiga, a Fabiana, que está perguntando aqui, que ela está surpresa como os pacientes demoram a fazer diagnóstico, né? A mamãe prática, né? Mas eu acho que a doutora André explicou bem, né? Porque assim, como existem tantas causas de sonolência, o paciente passa anos achando, foi porque eu dormi mal, porque hoje eu tomei remédio, porque hoje eu comi uma feijoada, hoje foi por isso. Então eu acabo achando, né, André? Mas eu queria que você puder frisar um pouquinho sobre isso, como os pacientes, assim, eles acabam sendo taxados aí como eu sonolento, usam termos até pejorativos, às vezes, né, a gente vê, e a pessoa às vezes não recebe, dos trabalhos que a gente vê, eu acho que a média da maioria dos países é por volta de 10 anos, né? 10 anos. Era isso que eu ia falar, Rosana. Né? Era isso que eu ia falar. Então, imagine que a média de tempo para a gente fazer o diagnóstico desses pacientes é 10 anos. E por quê? Porque começa na adolescência, na maioria das vezes. E o adolescente, ele é sonolento, ele dorme no horário errado. A gente já conhece isso quando a gente conversa com as mães reclamam da mesma coisa, que durante o final de semana ele fica no quarto, que acorda mais tarde, etc. Então, a gente entra nesse bolo e nada mais chama atenção, né? A menos que ele tenha uma cataplexia, uma queda, comece a se machucar por cair. Como a cataplexia completa é mais rara,
aí fica mais difícil o diagnóstico, são 10 anos mesmo. A menos que a gente difunda, divulgue cada vez mais, né? Que vocês dessa live falem para 10 pessoas que existe narcolepsia, como é a narcolepsia, que os médicos perguntem sobre a sonolência excessiva diurna. É a forma da gente conseguir fazer mais diagnóstico, mais precocemente. Então, tá ótimo. A doutora Fernanda teve uma outra pergunta que eu não tinha visto também, que assim, ela tem uma paciente que tem ataques súbitos de sono associado à sensação de fraqueza transitória na mão esquerda, porém não relacionada a emoções fortes. Então, ela perde tônus, ela tem uma perda de tônus, se isso pode ser cataplexia. Ah, pergunta interessante. Você está vendo? Fernanda, pode, né? É o que eu falei quando eu descrevi a cataplexia. É difícil, né? E quando é difícil para um, é difícil para todos. Isso ela pode não ter uma manifestação prévia, né? De susto. Isso existe, a gente define, é mais prevalente. Mas se é uma pessoa introspectiva, se é uma pessoa que não demonstra tanta emoção, se é uma pessoa que está remoendo alguma coisa ali, ela pode ter um ataque por um pensamento, por exemplo, por uma emoção interna que ela não está manifestando. E isso merece investigação neurofisiológica. Sim, perfeito. Eu estou vendo aqui se a gente pulou alguma pergunta, viu? Olha, que teve muitos comentários ali. Agradecemos todos os comentários aí, viu? Olha, todos os coraçõezinhos, todos aí os comentários aí carinhosos aí. Eu vi vários amigos aqui, viu, André? O pessoal tá Que bom. super gentil aqui, viu, Ana? Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta, que eu sou um pouco desatenta, André, sabe? Que pode ter passado aí. E eu estava tão entretida aqui. Tem uma pergunta bem interessante de uma senhora, Ana Cristina Tavares. Ela pergunta se tem algum teste rápido para usar em motoristas. Essa é uma pergunta interessante. Olha, tem um teste chamado teste das múltiplas, teste da manutenção da vigília, que é o quê? O teste das múltiplas latências, esse que eu descrevi, é um teste que a gente fala que é avaliar a rapidez de dormir. Então, é assim, deite, durma, pode dormir. Aí você tem 20 minutos para dormir. Então, avaliar isso. Existe um teste que é o seguinte, fique acordado. Então, esse é um teste que ele não fica deitado, ele fica sentado na penumbra. É muito para motorista e muito para ver se o tratamento está funcionando. E aí, as oportunidades não são de 20 minutos, são de 40 minutos. E a gente fala assim, olha, fique acordado. E aí, ele tem que ficar sentado numa situação monótona, na penumbra, sem estar privado de sono e não pode cochilar. Então, a gente avalia esse grau de alerta, principalmente de motoristas, que é muito grave, né? Ela até colocou exatamente, Ana Cristina, o teste de manutenção da vigília pode ser usado até para trabalhadores. Às vezes, em alguns protocolos, né, André, a gente vê alguns... mas, André, como está quase acabando, né, eu queria te agradecer aí, foi muito legal, todas as explorações aí, acho que é bem interessante. Você quer fazer algum comentário final? Porque eu acho que faltam 2 minutos só antes da gente terminar. Olha, eu queria agradecer a frequência, né, das pessoas na live. Eu acho que a gente está na 14ª ou 15ª live da pandemia. Eu acho que está sendo muito enriquecedor. Eu estou aprendendo muito com você, com todas as pessoas que eu entrevistei. E essa live fica no IGTV, né? Então ela fica gravada. Se você gostou, eu acho que vale a pena indicar, né, para que as pessoas efetivamente possam entender, escutar um pouquinho mais o que é isso, né? Para pelo menos indicar, olha, procura ajuda que eu acho que você tem algum problema. Essa sonolência não é normal. Olha, a última pergunta aí, olha, do Paulo Cunali está perguntando como você enxerga o aumento das queixas aí de sonolência da pandemia. Eu tenho alguns segundos para responder. Na verdade, a gente tem uma confusão, Paulo. Tem muita insônia e muita sonolência porque o fuso ficou confuso, os sincronizadores dos ritmos biológicos mudaram completamente. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. E eu agradeço a participação de todos. Foi um prazer, André. Eu gostei da minha função de entrevistadora, viu? Eu também. Você foi maravilhosa. Parabéns. É muito difícil isso aí.
Ouvir é muito bom também. E a gente aprende o tempo todo. Então, agradeço a verdade. todos. Assim, uma boa noite a todos. Agradeço a participação, agradeço pelas perguntas, pelo interesse. E vamos aí ser facilitadores, aí, multiplicadores de conhecimento na área de sono. Então, André, muito obrigada. Boa noite a Beijo, todos. Foi um querida. prazer. Saudade de você. Tchau. Beijão.